A paz de Cristo esteja com você. Existe uma pergunta que provavelmente já cruzou a sua mente em algum momento desta semana. Uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta, mas que ecoa no coração de milhares de cristãos. Por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade naturalmente, enquanto outras oram, jejuam, buscam a Deus e continuam presas no mesmo lugar? Se você já se fez essa pergunta, fique aqui até o final. Porque a resposta não é o que você imagina. Não é sobre sorte. Não é sobre destino. Não é sobre Deus ter favoritos. É sobre algo tão prático, tão terreno, tão visível, que a maioria das pessoas pisa em cima todos os dias sem perceber. E antes de te revelar o que é, eu preciso quebrar uma mentira que destruiu mais vidas do que qualquer ataque espiritual. A ideia de que existe uma parede separando o espiritual do prático. Nós achamos que orar é sagrado, mas organizar as finanças é secular. Que buscar Deus é espiritual, mas arrumar a casa é comum. Que jejuar move o céu, mas planejar a semana é coisa do mundo. E essa divisão é exatamente o que mantém tantas pessoas estagnadas, porque Deus não divide o que Ele mesmo uniu. E se você quer entender por que a prosperidade não chega, ou chega e não fica, você precisa olhar para algo que está bem diante dos seus olhos. O inimigo de Deus tem aversão a duas coisas, com uma intensidade que você subestima. A primeira é a união. Onde existe união, tudo prospera. Onde existe divisão, na família, no trabalho, na equipe, nada anda. Você já percebeu isso? Ambientes divididos são ambientes estagnados. As pessoas falam, reclamam, se queixam, mas ninguém sai do lugar. É como se existisse um peso invisível segurando tudo. A Bíblia diz que onde há divisão, ali habita a confusão. E confusão nunca gerou prosperidade nenhuma. A segunda coisa que o inimigo não suporta é a organização. E é aqui que eu quero que você preste atenção, porque isso vai mudar a forma como você enxerga a sua vida. Abra o livro de Gênesis comigo. No primeiro capítulo, o Espírito de Deus se move sobre a terra. E sabe o que a Bíblia descreve antes de qualquer criação? E a terra era sem forma e vazia. Em hebraico, tohu va'avohu, caos, desordem, confusão, nada no lugar, nada com propósito, nada com estrutura. E o que Deus faz? Ele não cria coisas em cima do caos. Ele primeiro organiza, separa a luz das trevas, separa as águas, estabelece limites, cria uma estrutura. E só então, depois da organização, a vida começa a brotar. Deus não criou vida no caos. Deus criou vida depois de organizar o caos. Isso significa algo profundamente prático para você. Se a sua vida está sem forma e vazia, se tudo está misturado, confuso, sem limite, sem estrutura, a vida não vai brotar. A prosperidade não vai fluir. Não porque Deus não quer, mas porque não há estrutura para sustentar o que Ele quer derramar. O apóstolo Paulo confirma isso em 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. A palavra grega usada aqui para confusão é acatastasia, instabilidade, desordem, turbulência. E Paulo diz que isso não vem de Deus. Deus opera em ordem, sempre operou. Agora pense em José no Egito. Você provavelmente conhece a história. José interpreta o sonho do faraó. 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome severa. E o que José faz? Ele não apenas interpreta, ele organiza. Ele cria um sistema de armazenamento. Colete grão por grão durante os anos de fartura, estrutura cidades de armazenamento, planeja a distribuição. E quando a fome chega, uma fome que destruiu nações inteiras, o Egito não apenas sobrevive, o Egito prospera, porque José organizou antes da crise chegar. A prosperidade não veio no milagre, veio na organização que precedeu o milagre. E aqui está onde quero que você olhe para a sua própria realidade, não com culpa, com honestidade. Quantas áreas da sua vida estão em tohu vavohu? Sem forma,
sem estrutura, sem limite. As suas finanças, você sabe exatamente quanto entra e quanto sai. Ou o dinheiro chega e desaparece como água entre os dedos. A sua rotina, você acorda sabendo o que precisa fazer primeiro, segundo, terceiro? Ou você acorda já reagindo, respondendo mensagens, lidando com urgências, sem nunca tocar no que realmente importa? A sua casa, quando você olha com atenção, cômodo por cômodo, quantas coisas acumuladas estão ali? Objetos que não servem mais, coisas quebradas que você jurou que ia consertar, roupas que não cabem, que não usa, que estão ali há anos, papéis velhos, itens sem propósito ocupando espaço. E aqui está o que quase ninguém entende. Isso não é apenas desorganização material. Isso é peso espiritual. Cada coisa quebrada que você mantém é um símbolo de algo que não foi resolvido na sua vida. Cada objeto inútil que você guarda por apego é como uma âncora impedindo o novo de entrar. E quando você finalmente joga fora, doa, limpa, organiza, você sente algo mudar. Sente uma leveza, sente uma paz que não vem do ambiente arrumado, mas da ordem espiritual sendo restaurada. Em Provérbios 31, a Bíblia descreve uma mulher virtuosa. E sabe o que mais impressiona nessa descrição? Não é que ela ora o dia todo, é que ela organiza. Ela se levanta enquanto ainda é noite, planeja o trabalho, administra recursos, sabe o estado dos seus negócios, não deixa nada ao acaso. E o resultado? Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. A prosperidade dela não veio de um milagre isolado, veio da disciplina de organizar cada dia. Agora eu quero te dar uma direção prática. E eu peço que você não descarte isso achando que é só arrumação. Tire um dia, pode ser este fim de semana. Organize a sua casa, cômodo por cômodo, não com pressa, com intenção. Tire o que não serve. Jogue fora o que está quebrado. Doe o que você não usa há mais de 6 meses. Limpe cada espaço. E enquanto você faz isso, ore. Peça a Deus que remova da sua vida tudo aquilo que não tem mais propósito. Cada objeto que você descarta é um gesto espiritual de liberação. Cada espaço que você organiza é um convite para que Deus preencha com algo novo. Depois organize a sua rotina. Comece pela manhã. Acordou? Antes do celular. Antes das notificações. Antes de deixar o mundo invadir. Arrume a cama. Parece pequeno? Não é. Quando você olha para a cama arrumada, você está vendo ordem. Você está vendo o primeiro ato de governo do seu dia. Você não está reagindo. Você está governando. Depois ore. Reserve os primeiros minutos para Deus. Entregue o seu dia. Peça direção. Agradeça pelo que você tem. E então comece a agir com estrutura. Eu me lembro de um homem que me procurou desesperado. Negócio próprio. Trabalhava 14 horas por dia. Não tinha tempo para a família. Não tinha tempo para Deus. E o pior, não tinha dinheiro sobrando no fim do mês, apesar de trabalhar tanto. 14 horas. E nada. Quando ele me contou a rotina, percebi o problema imediatamente. Ele não trabalhava 14 horas produtivas. Ele trabalhava 14 horas caóticas. Começava sem plano. Atendia quem chegasse primeiro. Misturava tarefas pessoais com profissionais. Não tinha sistema de cobrança. Não tinha controle de estoque. A mesa estava cheia de papéis. O computador estava lotado de arquivos sem nome. Cada dia era uma improvisação. A direção foi simples. Organize. Uma tarde por semana para planejar. Um sistema simples de finanças. Uma rotina estruturada. E a principal mudança: separar o que é urgente do que é importante. Ele resistiu no início. Eu não tenho tempo para organizar. Mas quando finalmente fez, quando parou uma tarde, sentou, planejou, estruturou, algo mudou. Em 30 dias, ele reduziu as horas de trabalho de 14 para 10. Em 60 dias, começou a ter dinheiro sobrando.
Em 90 dias, voltou a jantar com a família. E pela primeira vez em 2 anos, orou com a esposa antes de dormir. A prosperidade não veio de um milagre do céu. Veio de um homem que decidiu tirar o caos da sua vida e criar estrutura para que a bênção de Deus encontrasse espaço para habitar. E é aqui que tudo se conecta. A Bíblia diz em Neemias que quando o povo decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, eles não fizeram de qualquer jeito. Neemias organizou, dividiu os muros em seções, atribuiu cada seção a uma família. Cada grupo sabia exatamente o que precisava construir, onde e até quando. E em 52 dias, os muros estavam de pé. Não porque eles eram super-humanos, porque eles foram organizados. Deus não opera no caos, Deus opera na ordem. E se você quer ver a prosperidade que Deus tem preparada para você, precisa criar a estrutura onde ela possa habitar. Agora, antes de orarmos, eu quero que você faça algo comigo. Escreva esta frase, nos comentários, no papel, onde quiser, mas escreva: Deus está restaurando a ordem na minha vida. Escreva e declare, porque essa não é apenas uma frase motivacional, é uma declaração de fé. É você dizendo: Senhor, tira o caos, traz a ordem, e a prosperidade vai seguir. Agora vamos orar juntos. Pai amado, Senhor dos céus e da terra, eu venho a Ti neste momento em nome de Jesus, e eu te peço, Senhor, que a Tua ordem, a mesma ordem que transformou o caos em criação no princípio, invada a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração agora, onde há confusão, traz clareza, onde há desordem, traz estrutura, onde há caos, traz a Tua paz. Senhor, eu te peço sabedoria para cada pessoa aqui, sabedoria para organizar a casa, para organizar as finanças, para organizar a rotina, para organizar a mente, para separar o que serve do que não serve, para jogar fora o que está quebrado, para abrir espaço para o novo que Tu queres trazer. Pai, assim como organizaste o caos no início da criação, separando a luz das trevas, estabelecendo limites, criando estrutura antes de dar vida, faz isso na nossa vida. Separa o que é urgente do que é importante. Estabelece limites saudáveis. Cria estrutura onde hoje existe apenas confusão. Eu declaro em nome de Jesus que onde há organização, o inimigo não prevalece. Onde há ordem, Deus age. Onde há estrutura, a prosperidade encontra lugar para florescer. Senhor, ensina-nos a ser como José, que organizou durante a fartura para não perecer na escassez. Ensina-nos a ser como a mulher de Provérbios 31, que se levantou com propósito e estruturou cada dia. Ensina-nos a ser como Neemias, que não improvisou, mas planejou, dividiu e executou com sabedoria. Toma o pouco que temos, organiza, abençoa e multiplica. Que cada lar representado aqui experimente a Tua ordem. Que cada vida seja reestruturada pela Tua graça. Que a provisão chegue não como acaso, mas como consequência de uma vida alinhada com os Teus princípios. E, Senhor, ensina-nos a manter a ordem, a cuidar do que Tu nos deste, a honrar o nosso tempo, o nosso espaço, os nossos recursos, porque tudo o que temos é Teu e somos apenas administradores. Eu declaro: o caos está saindo da minha vida, a ordem de Deus está entrando, a minha casa está sendo estruturada, a minha rotina está sendo organizada, a minha mente está sendo renovada. A prosperidade vai seguir a ordem, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: Deus está restaurando a ordem na minha vida. Faça dessa frase a sua declaração de fé para esta semana. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Pode ser exatamente a direção que essa pessoa estava esperando.
Se você quer receber mais orações e direcionamentos como este, inscreva-se no canal. A Transformação Cristã publica conteúdo toda semana para fortalecer a sua jornada de fé. Que Deus te abençoe. Que a ordem dele invada a sua casa, a sua rotina, a sua mente, e que a partir de hoje você comece a viver a estrutura que precede a multiplicação. A paz de Cristo esteja com você.